Deus, aleluia. Aliás, Marcos está em Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, verso 34. Quero dizer para os irmãos, aleluia, eu estou aqui impactado com a presença de Deus. Glória a Deus. Os jovens, quando estavam louvando, Glória a Deus. eles proclamaram no louvor a presença de Deus. Louvado seja O Deus. missionário Luciene, quando estava louvando, havia o nome presença de Deus na letra do louvor. Aleluia. 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 E o irmão, nosso querido amado obreiro, também estava pregando sobre, aleluia, a confiança em Deus, acreditar, aleluia. E eu, aleluia, sentindo essa glória, essa presença, aleluia, deste santo lugar, amado de Deus, aleluia. Eu creio que nessa noite você vai ser impactado, vai ser liberto, transformado pelo poder da palavra. O louvor, aleluia, é que atrai a presença de Deus, aleluia. E onde tem dois ou três também reunidos em seu nome, Ele está presente, aleluia. E se Deus está presente nesse lugar, você pode levantar as mãos para o céu e dar um brado de glórias a Deus, aleluia, misturado com aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 1, verso 34. Glória a Deus. Aleluia. As sagradas letras revelam-nos: e curou muitos que se achavam enfermos Glória, Pai. de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava-os falar os demônios, porque o conheciam. Amém? Poder sentar, dar uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. O evangelista Marcos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve, aleluia, o seu evangelho. O segundo evangelho do livro da Bíblia do Novo Testamento, acerca da cura, acerca de libertação, Aleluia. acerca de milagres e maravilhas. Aleluia, Pai. O texto lido nessa noite diz que Jesus curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, aleluia, porém não deixava falar os demônios porque eles conheciam. Aleluia. Glória a A Deus. passagem do Gadareno, quando Jesus desce na terra dos Gadaras, diz a palavra de Deus que um endemoniado, aquele que, aleluia, era o ícone da cidade, entre aspas, porque muitos, aleluia, temiam aquele homem, não tinha cadeias. Mas a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, o demônio impulsiona o homem a se encontrar com Jesus. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo na mensagem, aleluia, que os demônios conheciam, olha só. Glória a Deus. Mas quando Jesus vai para a terra de Gadara, a Bíblia vai dizer que quando o demônio se prostra diante de Jesus, ele disse: bem que eu te conheço, que tu és o Filho de Deus, e por que tu vieste me atormentar antes do tempo? Glória a Jesus. Irmãos, os demônios conhecem o seu Criador, Verdade. conhecem o Rei da Glória. Aleluia. Jesus estava dizendo que não deixou, aleluia, os demônios falarem na vida daquelas pessoas, porque ele o conhecia. Para nós entendermos, aleluia, que Jesus estava relatando aqui pelo evangelista Marcos, aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus entra, aleluia, em Cafarnaum. Entrando em Cafarnaum era num dia, aleluia, aleluia, de sábado. E Jesus, aleluia, no dia de sábado estava exatamente no lugar como esse, na sinagoga. Aleluia. Aleluia. A palavra vai dizer, irmãos, que o povo estava ouvindo Jesus proclamar o Evangelho, Jesus anunciar.
A Bíblia vai dizer que todos estavam maravilhados pela doutrina que Jesus estava trazendo. Aleluia. Oh, glória. Por causa dos ensinamentos de Jesus. Jesus não ensinava, aleluia, e não doutrinava como sacerdote, mas era de uma maneira diferenciada, de maneira, aleluia, que eles se admiravam. Glória a Deus. A palavra de Deus era proclamada de uma maneira, aleluia, diferente. Por que diferente, pastor? Porque ele pregava, aleluia, a pregação era untada a milagre, era untada a libertação, era untada a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. No verso 23 vai dizer assim: e estava na sinagoga desde, aleluia, deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus, faz bem. Glória a Quer nos Deus. destruir? Bem seja o Senhor, aleluia, Glória é o a Santo de Deus. Olha como Deus nos conhece. Aleluia. Irmão, se o Deus não nos conhece, e para Ele não tem mais jeito. E se eu e você conhecemos, aleluia, e ainda não o reconhecemos, porque conhecer é uma coisa, reconhecê-lo como único, como legítimo Salvador da sua alma, aleluia, é diferente, meus amados irmãos, aleluia. E o demônio para ele não tinha mais jeito, mas para você e para mim tem jeito, aleluia. Quando nós o reconhecemos, quando nós comemos da sua carne e bebemos do seu sangue, ou seja, quando nós o aceitamos, quando nós temos comunhão, quando nós ceamos, aleluia, o pão e o vinho que representa o sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus manda curar, Jesus manda calar. Jesus entra, aleluia, uma certa feita, na casa de Simão, aleluia, Pedro. E a Bíblia vai dizer que a sua sogra estava deitada, porque estava enferma. A Louvado. palavra vai dizer, meus amados irmãos, que ela jazia em febre. E segundo a palavra, o texto ao qual nós estamos lendo, não estou saindo da mensagem, a Glória a Bíblia Deus. diz que Jesus estende a mão, toca, e na mesma hora a febre abaixa. Glória a Deus. Jesus quando toca, alguma coisa Aleluia. acontece. Glória a Deus. Jesus quando chega, alguma coisa acontece. Aleluia. Aleluia. Hebreus capítulo 13 e 8, a Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Glória a Deus. Ele não mudou. A palavra vai dizer que quando Ele entra, aleluia, na sogra de Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Jesus pega na mão da mulher, a mulher levanta-se. A palavra vai dizer, irmãos, que ao levantar-se, ela passa a servir a Jesus. Aleluia. Porque quando recebe milagre, quando recebe presença, quando tem unção na vida da pessoa, aleluia, a pessoa de Jesus, é claro, assim que toca Jesus, ele passa a servir. Jesus me tocou, eu estou servindo. Jesus tocou o obreiro Rogério, ele está servindo. Jesus tocou você, você está servindo a Deus. Glória a Deus. Você está caminhando com ele. Oh, aleluia. Aleluia. Porque bom, irmãos, aleluia, é estar com Jesus, não. Bom é caminhar com Jesus. Ah, muitos dizem assim, pastor, eu tenho Jesus. Alguém tem Jesus? Está no meu coração, aleluia. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Santo Senhor. Eu conheço Jesus desde a minha antigamente, quando meu pai me falava de Jesus. Bom, irmãos, é caminhar com Ele. Glória a Deus. Porque caminhando com Ele tem presença. Glória a Se Deus. tem presença, tem milagre. Se tem presença, tem libertação. Aleluia. Se tem presença, tem cura. Glória a Deus. Se tem presença, irmão, tem poder. Aleluia. Se tem presença, tem glória. Se tem glória, tem mover. O céu se move ao meu teu favor. Deus oferece milagre e maravilha. Aleluia. Aleluia. Em 1995 eu não conhecia Jesus. Em Louvado. 1995 eu não sabia da presença desse Deus. Eu servia um Deus que era morto. Aleluia. Que para mim talvez não fazia nada. E que se eu morresse, aleluia, a qualquer momento, eu não sabia para onde eu iria. Aleluia. Glória. Mas João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, meus amados irmãos. Glória a E eu comecei, aleluia, naquele dia em que eu sofri aquele acidente, que fui desenganado pelos médicos, aleluia, paralítico que não ia mais andar, aleluia, eu comecei a sentir uma presença.
Louvado seja Eu tenho Deus. aceitado Jesus. Eu passei a caminhar com Jesus. Aleluia. Eu passei a viver com Jesus. Eu digo, Senhor, pode sair tudo da minha vida. O Senhor pode tirar qualquer coisa, mas não tira a tua presença. Glória a Deus. O salmista também diz isso. Aleluia. Sem presença, irmão, não sou nada. A palavra vai dizer: sem mim nada podereis fazer. Nós não podemos fazer, aleluia, se o Senhor Jesus não nos conceder que façamos. Verdade, meu Deus. Ai, Deus. Aleluia. A mulher civil, Jesus, aleluia, a palavra vai dizer que quando, aleluia, mulher, Aleluia. a sogra de Pedro serviu, tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados, irmãos. Aleluia. Aleluia. Só por causa de uma febre, só por causa de um pequeno milagre. Naquela época não tinha Dorflex, não tinha, aleluia, nenhum medicamento para a febre. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o toque do Senhor, o remédio, Aleluia. ele é a cura, ele é o remédio, Glória a Deus. ele é a transformação, ele cura. A Bíblia diz que por causa disso trouxeram muitos enfermos, muitos endemoniados. A palavra vai dizer, irmãos, que Jesus, aleluia, sai, aleluia, se afasta daquela multidão e vai para outros lugares. A Bíblia vai dizer que logo de manhã cedo, aleluia, estando ainda escuro, a mensagem diz dessa maneira, estando ainda escuro, louvado seja, não saiu, foi para um lugar deserto ali, aleluia, para orar, aleluia, seguiu, aleluia, Simão, que com ele estava, e a mensagem vai dizer, irmão, aleluia, que Jesus se achar, aleluia, quando achar a multidão, Senhor, estamos te procurando, aleluia, você está procurando, meu irmão, você está procurando verdadeiramente um Deus vivo ou um Deus morto, um Deus tremendo e poderoso ou um Deus que não faz nada. Glória a Deus. O Deus do sobrenatural está no nosso meio. O Deus do sobrenatural está operando neste lugar. Oh, Aleluia. Deus quer libertar vidas que estão encarceradas, que estão acorrentadas, aleluia, pelo demônio, mas que não conseguem sentir e não conseguem ver as correntes. Mas tem vidas que estão acorrentadas, aleluia, e que não fazem de maneira nenhuma. Quem está acorrentado, irmão, não faz a vontade de si próprio e nem a vontade do Criador. aleluia. Glória a Deus. A certa passagem da Bíblia vai dizer que um homem abastado, ele plantou muito trigo, e quando foi colher, ele não coube nos seus celeiros, e a Bíblia diz que ele desmancha aí e faz maior dos celeiros. E quando ele construiu todo o celeiro, que ele colocou o trigo dentro, aí ele diz assim para ele mesmo: ah, Senhor, agora eu posso descansar em paz, porque eu tenho em abundância. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus fala para o homem assim: homem tolo, se requererem hoje a tua alma, Glória a Deus. para quem irá? E de que se virá o que tu juntou? De que adianta? Se não tem Jesus, para onde vai a tua alma? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Para onde vai o Espírito que Deus emprestou para mim e para você? O fôlego de vida, o sopro de Deus nas nossas narinas. Glória a Deus. Iremos prestar conta com esse Espírito que Deus, aleluia, entregou. Prestação de conta muitas vezes não é bom para quando estamos devendo. Quando somos devedores, todas as cidades se ajuntou, aleluia, a porta, e destruindo, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Em meu nome expulsarão os demônios. Oh, glória. E farão mais milagres do que é que eu fiz, e até maiores do que é que eu fiz, Louvado seja Deus. porque eu estarei do lado do Pai que está nos céus. Deus poderoso. Jesus procurou
homens. Procurou a sua imagem, a sua semelhança. Poderia Deus ter escolhido anjos, tanto para pregoar, como eu estou pregando, como também para manifestar a glória de Deus. Aleluia. Livro de Judas, versículo 9, a palavra diz que o arcanjo Miguel contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés. E a Bíblia vai dizer: o anjo não sequer pronunciou nenhuma palavra de maldição, mas disse que o Senhor te repreenda. Glória a Deus. O anjo não usou, irmãos. Nenhuma palavra poderia o anjo ter feito. Mas a glória é para Deus, não é para o homem, não é para os anjos. Ei, você sabe qual é o maior privilégio? É ser cristão. Porque se descesse um anjo do céu agora, no meio da igreja, Oh, aleluia. ele teria que se prostrar diante de nós. Não era nós se prostrar diante do anjo. Por quê, pastor? Porque o anjo, irmãos, não é imagem e semelhança de Deus. O anjo é criatura. Nós somos a imagem. E Deus usa a sua imagem com poder, graça, glória, autoridade sobre a terra para manifestar o braço forte de Deus. E nós temos o exemplo quando Deus usa Moisés para resgatar o povo de Israel do Egito. Oh, aleluia. Glória a Deus. E outros vários exemplos usados por profetas e depois pelos apóstolos. Você não quer esse poder? Você não quer, aleluia, essa autoridade? Aleluias. A Bíblia diz, irmãos, a palavra de Deus diz que quando Jesus foi, a mensagem vai dizer, irmãos, que Pedro, com a sua sombra curou. Pedro, só com a sombra, o povo corria para se encostar na sombra de Pedro. Paulo, Jesus não curou com sombra. Paulo, a Bíblia diz que quando o povo estava endemoniado, enfermo, ou até mesmo morto, Paulo só bastava entregar um lenço. Um lenço. Era curado. Oh, que maravilha. Jesus não curou Oh, com lenço. Mas a palavra se cumpriu: fareis milagres maiores do que eu fiz. A palavra vai dizer. Aleluia. Louvado. E achando ele, disseram a todos que buscam. E ele disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali eu também pregue, porque para isto eu vim. Ei, Jesus estava dizendo que estava indo para as aldeias, para outros lugares, para pregar, porque foi para isso que ele tinha vindo. Ele, eu quero dizer para você que quando Jesus te chamou, quando Jesus te resgatou, quando Jesus te escolheu, aleluia, ele te chamou para fazer aquilo que ele começou, pregar a palavra, e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, porém aquele que não quer já está condenado. Glória a Deus. Não sou eu, é a Bíblia que diz, irmãos. Aleluia. Jesus diz que aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Sabe o que eu entendo? É que o martelo de Deus bate na hora, porque o Senhor juiz, Deus é juiz. Nessa passagem que a Bíblia diz: aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê já está condenado, é o martelo de Deus dizendo. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto tem esperança, irmãos, e vida, dá tempo, aleluia, a abraçar o Evangelho, seguir a Jesus, andar com Ele, sentir a presença dEle, para morar no céu, para ter vida eterna. Deus, aleluia, não fez o homem a sua imagem e semelhança, tão somente para nascer, crescer e morrer, porque se Ele fizesse assim, aleluia, seria o Deus mais miserável desse planeta. oh, glória. Deus, ele fez o primeiro casal do gênero humano, Adão e Eva, eternos, para viver eternos. Aleluia. Mas era necessário Adão e Eva, aleluia, não obedecer a palavra. A eternidade se foi. O ser eterno passou a ser mortal.
E por um homem entrou a morte. Mas também por um homem, Jesus, veio a vida e a vida eterna. Jesus olhou do céu, olhou assim e disse: ei, eu não tenho mais controle sobre o homem. Eu não tenho mais controle sobre a mulher. Parece que eles caíram na mão de Deus. Mas eu estou aqui agora, projetando, arquitetando um projeto, enviar Jesus para salvar. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verdade, glória a Deus. Essa é a palavra de João 3,16. Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Salvar quem? Eu e você. Tirar do mundo do pecado, do mundo da servidão. Ei, quem é do pecado serve o pecado, é escravo do pecado. Mas quem é de Jesus é livre e terá vida eterna. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus saiu, irmãos, foi pregar a palavra e pregava na sinagoga deles por toda a Galileia, aleluia, expulsando o demônio, fazendo milagre e maravilhas. O Senhor, aleluia, quer fazer isso contigo, mulher de Deus. Glória a Deus. Ele quer te usar. Sabe por quê? Você está aqui porque você é vaso. Glória a Deus. E ser vaso é escolhido de Deus. Verdade. A palavra vai dizer, irmãos, que Saulo era horrível, era o maior perseguidor da igreja primitiva da época. Saulo tinha prazer de matar crente. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Paulo respirava ameaça contra os discípulos. Olha, ele respirava ameaça contra os discípulos do Senhor, de maneira que ele pedia cartas de autoridade para passar de uma província a outra, para perseguir e matar todos aqueles que invocavam o nome de Jesus e falavam o nome de Jesus, quer sejam homens, mulheres e crianças arrastados pelas suas presas. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que um dia, Atos capítulo 9, ele resolve ir para Damasco, com cartas de autorização para entrar em Damasco e prender todos aqueles que falavam do nome de Jesus. Só que naquele dia, irmãos, Jesus marcou um encontro com ele. Ei, antes de Jesus marcar um encontro com você, marca um encontro com ele primeiro. Porque quando Jesus marca um encontro com a gente, ele quebra a gente. Verdade. Ele bota no leito. Eu estava lá no José Frota, quando Jesus me encontrou, um acidente em cima de uma moto, aleluia, quando uma mulher avança preferenciar, Jesus quebrou o vaso, porque eu era vaso, você é vaso. A Bíblia diz que nós somos vaso, Deus é o oleiro, e nós somos feitura das suas mãos. E a palavra vai dizer, irmãos, que quando, aleluia, Saulo, aleluia, estava ali, a Bíblia diz que Saulo vê uma luz, e uma voz fala com ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, na memória, caiu por terra ali, ó. Saulo diz uma coisa interessante naquele dia. Saulo não era crente não, irmão, é o maior marginal da época, o perigoso da igreja do Senhor. Senhor, que queres que eu te faça? Entra em Damasco, entra lá. Lá vão te dizer o que tu deve fazer. Glória Ele a disse: Deus. Saulo foi guiado como cego pelas mãos. Por que ficou cego? O vaso agora estava sendo quebrado para ser moldado por Deus. Antes eu falei, não espera Jesus se encontrar, encontra com ele primeiro. Porque quando Jesus se encontra com a gente, irmãos, ele quebra o vaso. Eu estou andando porque eu sou milagre, porque eu não tenho o joelho da perna direita, não tenho tendão, não tenho uma rótula do lado do joelho conhecida. Desenganado por 2 médicos, 2 traumatologistas do estado do Ceará, aqui em Fortaleza, doutor Rodolfo Cruz, doutor Marcelo da Clínica Gênesis. Vai andar mais não. Mas era um projeto de Deus. 2 anos, irmão, sofrendo. 2 anos com infecção hospitalar e o médico falou 3 vezes para minha mãe que ia cortar a perna. Saulo estava cego, foi para Damasco,
Deus se revela lá para um crente em Damasco chamado Ananias. A Bíblia vai dizer que Saulo tem uma visão, irmãos. Ele vê um homem chamado Ananias entrando e pondo as mãos para recuperar a vista. Agora Deus vai para Ananias, diz: Ananias, fala, Senhor, que teu servo entra lá na Damasco. Perdão, vai à rua chamada direita. Lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está cego e está orando. E em uma visão, aleluias, ele viu tu entrando, impondo as mãos sobre ele e recuperando a vista. Amém. Quando Deus para de falar, Ananias vai contender com Deus. Senhor, não. Ele tinha medo de Saulo. Ele era crente. Aleluia. Não, Senhor, muito eu tenho ouvido falar desse homem. Quantos males tem feito a tua igreja. Aleluia. Ele é aquele que pede, aleluia, cartas ao sumo sacerdote para prender todo aquele que invoca o teu nome. Sai, Ananias. Vai, Ananias. Sabe por quê, Ananias? Porque ele é instrumento de uma importância, é um vaso de uma importância para mim. Ele vai saber quanto importa, aleluia, sofrer pelo Evangelho. Ele é perseguidor, agora vai ser perseguido. Glória a Deus, aleluia. Eita. Glória, Pai. Ananias foi. Glória a Deus. Você sabe qual foi a primeira palavra que Ananias disse para Saulo? Irmão Saulo. O cara nem era crente, nem era irmão coisa nenhuma, mas a conversa que Deus tinha com Ananias e que Ananias teve com Deus, deu para entender que ele era irmão, que ele era vaso, era escolhido. Ei, vaso tem que ser chamado e escolhido. Não adianta ser só chamado, porque no dia da vida do Senhor não vai ser escolhida, não vai ser escolhido. Tem que ser chamado e escolhido. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que diz: irmão Saulo, o Senhor, aquele que te apareceu quando tu estava chegando em Damasco, veio até mim, aleluia, e mandou que eu viesse até ti e pondo as mãos sobre ti. E a Bíblia diz que ele pôs as mãos e orou, aleluia. A palavra vai dizer que Saulo já fazia 3 dias e 3 noites que não comia e nem bebia, e a Bíblia vai dizer que quando ele orou, caiu como se fosse 2 escamas de peixe dos olhos de Saulo. Saulo chegou, ao se levantar, e Deus batizou com o Espírito Santo. Ele foi cheio da glória de Deus, cheio da plenitude de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, meu irmão. Aleluia. Aí eu te pergunto, qual é a diferença de você para Saulo? Qual é a diferença nossa para Saulo? Nenhuma, porque aqui não tem nenhum semideus. Aleluias. Quando Deus quer usar, não importa. Aleluias. Quando Deus quer te usar, não importa. Aleluia. Quando eu entrei na primeira vez na igreja, irmãos, aleluia, eu olhei ali um negócio interessante. Havia uma senhora de idade, meu Deus do céu, aquela mulher com uns 80 a 87 anos, mas quando Deus usou ela no Espírito, ela falando uma língua estranha que eu não conhecia, que hoje eu conheço, aleluia, e começou a pular, Jesus, o que é isso? Eu quase me escandalizava. Meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Aí um dia nós fomos numa vigília. A minha esposa naquele dia olhou para aquela mulher e disse: meu Deus, Deus me livre de eu ser usado desse jeito. Se é tu, eu não quero ser usado. Nós fomos para uma vigília. Chegando numa vigília, meus amados irmãos, uma missionária no Rio de Janeiro estava pregando. Uma mulher, aleluia, aleluia, pregando a palavra de Deus. Quando de repente a minha esposa se levantou-se e saiu andando-se no meio do povo das cadeiras. Quando chegou no corredor, ela começou a pular, aleluia. Ela começou a dar salto grande. E eu comecei, aleluia, a falar em mistério e maravilhado. Olha, Senhor, olha aí quem não queria. Agora está aí, Senhor, na tua presença, cheio da tua glória, cheio da unção, aleluia. Aleluia. É vaso chamado, é vaso escolhido. Glória a Deus. Quer dizer que você também está aqui, aleluia, porque você é chamado, você é escolhido. O que está faltando, pastor? Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: visto que esta é a palavra da fé que pregamos, a saber que com tua boca confessares e creres em teu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. E
justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A palavra de Deus, aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 32 diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, que entendereis, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Apocalipse capítulo 20 fala sobre o juízo final, e a palavra vai dizer: em todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no inferno, no mar de fogo, aleluia, junto com todos os demônios e seus anjos. Quando eu faço a confissão de Jesus, sabe o que acontece, irmão? Meu nome está escrito nos céus, chamado no livro da vida, porque a Bíblia diz assim, olha, Apocalipse capítulo 20: eis que eu vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para ele. Eu vi os mortos, grandes e pequenos. Olha o que João está dizendo em Apocalipse 20. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, aleluia, e eu vi os livros, aleluia. Depois vi um outro livro que é da vida, e todos foram julgados segundo o que estava escrito nos livros. Glória a Deus. O livro das obras. Aleluia. Irmãos, seremos julgados pelas obras que nós fazemos. Seremos, aleluia, condenados se Deus não achar o meu nome escrito no livro da vida. Eu costumo dizer que lá no céu tem uma biblioteca. Oh, aleluia. E cada um de nós tem um livro. O livro do pastor Bondir, o livro da missionária Evelina, do obreiro, o livro da Maria, do João, do Pedro, do Bartolomeu, do José. E naquele mesmo dia em que toda a igreja que está lá no céu, quando Jesus vier, porque a Bíblia vai dizer: eis que eu vou, mas não vos deixarei órfão, vou preparar um lugar para vós, para que no dia da minha vida vós estáis comigo também. Jesus prometeu que ia voltar, e ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. E aí, se meu nome, Jesus vai dizer assim: traz aí, Miguel, um livro do pastor Valdir, traz aí. Vamos ler aqui o livro dele. Glória a Deus. Ele vai ler o livro das obras que eu fiz ou deixei de fazer. Glória a Deus. E se ele disser assim: ó, vem aqui, meu filho, vem do meu lado direito. Eu estou vendo que o teu nome está aqui escrito no livro da vida, no outro livro. Fica aqui, porque esse ficar aqui foi um lugar que Deus reservou para você desde a fundação do mundo. Olha, o lugar está preparado para mim, para você, desde o dia em que Jesus disse: Deus criou assim, ó, haja os céus, haja a terra, haja luz, haja o mar, tudo pela palavra. Oh, glória. O que você está esperando para ser liberto do mundo e ser livre para Cristo? Aleluia. O que te prende nesse mundo hoje? Porque a Bíblia diz que no mundo, aleluia, jaz o maligno. No mundo jaz o maligno. O diabo está no mundo, aleluia, desde o dia que ele desceu, aleluia, da mansão celestial para viver nos abismos da terra. Aleluia. Meus amados irmãos, eis a palavra pregoada nessa noite para o vosso coração. Deixa eu te falar algo. Se Jesus viesse agora para buscar a igreja, Glória a Deus. e se você não tivesse com o seu nome escrito no livro da vida, e você naquele dia vai ver esse culto, porque Deus vai te mostrar esse culto como um telão. Sabe por que eu digo isso que aconteceu? Porque um dia meu irmão sofreu um acidente e passou 3 dias em coma. Ele bateu a moto, quebrou o capacete e atingiu, morreu uma banda do corpo dele. E uma noite eu estava no hospital com ele, estou encerrando, viu? E ele falava emboluado. E ele falou assim, vou imitar a voz dele, não é para rir não, viu? Ele disse: eu vou, filho. Eu digo: diga, meu irmão, você sabe qual foi o primeiro hospital que eu entrei? Ele disse: foi esse aqui, pai, ficar no José Frota. Eu disse: não. Eu entrei no hospital que eu vi o nome, Hospital Santíssima Trindade. Quando ele falou isso, irmão, eu me arrepiei todo. Glória. Eu comecei a chorar. Aleluia. E ele disse: olha, eram todos médicos, porque estavam todos de branco. Louvado seja. Ele nunca sabia disso aqui, a palavra de Deus. Glória a Deus. Era a ovelha negra da família, o filho mais novo,
Era o nosso caçula do papai e da mamãe, mas era o mais errado. Que fez mais coisa errada. Coisa errada sim. Porque eu dizer pai e mãe, viajou, foi para outros países. E aí viveu aquela vida dissoluta como filho pródigo, como diz a Bíblia. E aí ele diz assim, mas só, Valdir, quando eu olhei, não era um hospital, era um julgamento. E eu era o réu. E de repente eu vi um telão abrindo. E o telão me mostrou eu criança, Valdir. Ele falando para mim, irmãos, eu não estou mentindo porque eu não posso mentir, principalmente em cima do púlpito do Senhor, do altar do Senhor. E ele disse, eu vi tudo que eu fiz na minha vida, tipo de mim. E aí ele disse uma coisa interessante, ele disse, mas eu fiz tudo isso. Se drogou, foi para cocaína, foi para crack, foi para maconha. Mas esse lugar é bom, eu posso ficar aqui? O anjo do Senhor, o homem de branco que está do lado dele disse, se você ficar aqui, você vai para o abismo, um lugar de trevas e escuridão tremenda. Você vai voltar. Nesse momento a minha mãe estava no hospital. Quando a assistente social chamou minha mãe na sala e disse, o seu filho está na sala de ressuscitação, não tem mais jeito, não deu nenhum ponto vital, nós vamos desligar o aparelho porque ele está morto. A minha mãe disse uma coisa que até hoje brada no meu coração, olha, doutor, eu posso falar? A Bíblia diz que Lázaro estava 3 dias morto. No 4º dia Jesus foi lá e ressuscitou. E o filho não está morto não, está vivo aí. Aleluia. E ele vai ressuscitar, porque eu tenho fé no meu Deus. Quando ela disse, eu tenho fé no meu Deus, o telefone toca na sala da assistente social. Era a enfermeira lá na sala de ressuscitação dizendo, o paciente Gilberto acabou de acordar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, aleluia, foi curado. Não teve sequela nenhuma, anda normal, fala normal. Aleluia, para a glória de Deus. E aí eu pergunto para você, quer ou não quer andar com Jesus? Glória a Viver Deus. para Jesus. Deus. Eu disse a palavra para você, irmãos, no livro de Romanos. Eu vou ler, porque eu conheço a palavra decorada, eu falei para vocês aqui. Romanos capítulo 10. Versículo 1: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí a pergunta é, apelo, tem alguém para confessar no nosso meio? Tem alguém com a sua boca? Porque é a sua palavra que tem poder nesse momento no reino espiritual. Tem alguém aqui nessa noite que diz assim, pastor, eu quero conversar. Você pode até dizer assim, olha, irmãos, o operador Rogério falou de um irmão aqui que se reconciliou. Eu estava na Europa, morando em Portugal, mas eu não deixei o Roger, que é o ídolo, só. Eu tinha contato com ele quase todo dia. Ele dizia uma coisa para mim, pastor, não tem mais jeito para mim. Jesus nunca vai me perdoar. Eu estou desistindo de Jesus. Aí eu disse para ele, você está desistindo de Jesus? Jesus não desiste de você. Se Jesus não desiste de você, eu também não vou desistir. Meu Deus. E palavras de consolo, de conforto para esse homem. Um dia da semana passada, no culto, na série do Luqueirão, ele foi. Sabe o que aconteceu com ele? Não sei se o Roberto sabe, mas ele trabalha em aplicativo.
E nesse dia o aplicativo não chamou ele nenhum. Ele foi para o vizinho, o filho da irmã Zeli, o Jorge. Jorge, o que está acontecendo? Eu já paguei, já instalei de novo e não funciona. Eu tinha dito para Deus, foi para o culto hoje. E agora eu disse, não, corrida, mas eu vou fazer. Aí chegou um irmão, nesse um deles chegou o irmão, disse, rapaz, sabe o que eu quero dizer para vocês, quando se reunir lá, os irmãos, né, do aplicativo? Esse negócio é com Deus, cara. Se você não tiver Deus, não vai nada. O cara falou isso, ele disse, rapaz, é pra mim. E hoje eu disse que eu queria ir para a igreja. Pegou o telefone, mulher, prepara aí que eu estou indo para casa, nós vamos procurar uma igreja. Pode ver, qualquer um tiver aberto. Chegou em casa, a esposa estava pronta. Aí ele se lembrou de mim. Eles vão para a igreja do pastor Rodinho lá na sede. Chegou lá, recebeu a mensagem falava que os apóstolos saíram para pescar e não pegou nada. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Glória a veio e disse, Deus. manda aí essa rede de novo. Glória a Deus. Aí eu disse, está vendo aí? Deus. A palavra foi para ti. Oh, Espírito Santo. Tu passou um dia no aplicativo e não pegou nenhuma corrida. Aleluia. Porque Jesus tinha um encontro contigo. Glória. Jesus chorando novamente. Creio. Eu quero dizer para você, meu irmão. Fortalece, meu Deus do céu. E em nome de Jesus eu quero toda a força e todas as amarras do diabo nesse momento contra a sua Glória vida. a Deus. Eu creio. Você que não é cristão, tem alguém que não é cristão? Quem levanta sua mão? Glória a Deus. Ou todos são crentes? Tu é crente? Tem alguém que não é cristão ainda? Todos são crentes? Você é crente? Você é crente? Não? Não quer hoje não? Dá um passo para Jesus. Um amado ali, quer dar um passo para Jesus hoje. Eu estou oferecendo aquilo que não é para ser oferecido, Jesus. Aleluia, Jesus. O que prende hoje? Mulher de Deus, o que prende hoje? Nesse mundo. O mundo não tem nada para dar. No mundo jaz o maligno. Glória a O Deus. culto hoje é de libertação. Louvado seja. Aleluia. O Glória que a vai Deus. mudar quando você aceitar Jesus? Não vai mudar nada. Não vai mudar, não, pastor, mas é porque eu não me vejo crente. Não, ninguém nunca se vê crente. Jesus é que está vivendo. Porque vocês são chamadas, são escolhidas de Deus. Glória a Deus. Eu passo para Jesus antes que ele deu para você. Aleluia. Melhor vir pelo amor, como diz a palavra, do que pela dor. Eu vim pela dor, irmãos. Sofri muito. A infecção hospitalar subiu do joelho para a coxa. Fiz 9 cirurgias na perna. 2 mangueiras entrando, rifocina, penicilina, um dedo saindo, irmão. Se eu soubesse, aleluia, que Jesus tinha me chamado, escolhido, desde que eu sabia, sabe por quê? Porque antes do acidente, criou um desejo no meu coração de eu ler isso aqui. Eu comecei a ler o Novo Testamento. Do nada, eu com 2 bandas de forró, cantando nas noites, desejando Jesus, com sede de Jesus. Aleluia. Olha, o vazio que está no seu coração só preenche a Jesus. Só Jesus se preenche. Eu digo para vocês que estejam comigo hoje, eu digo para vocês, no dia que vocês descobrirem aceitar Jesus, aí você vai lembrar desse culto. Vai dizer, tem o pastor Valdir naquele dia disse, hoje eu tenho um vazio na castura, né, que é na Glória a Deus. esse vazio, aleluia, meu coração foi preenchido hoje. Aleluia. Eu passei para Deus, Glória a a servir a Deus, a andar com Deus. Deus muda nossas vidas. Louvado Quem era eu, bom de 2 bandas de forró. Glória a Deus. Um dia que eu estava na casa da minha mãe, quando eu saí do hospital, depois de 2 anos, minha irmã levou uma crente. A crente olhou para mim e disse, eu te vejo cantando e louvando a Deus. Essa mulher não sabia que eu era dando de bom de forró, não sabia que eu tocava instrumento. Eu olhei para ela e ri na cara dela e disse, ei mulher, essas veias correm forró, não tem como eu louvar a Deus. Aonde eu estou? Glória a Deus. Aqui. Aleluia a Deus. Vamos ficar Louvado de pé? seja teu nome, Santo Espírito. Tem alguém que você quer oração? Você quer receber oração, vocês? Glória a Deus.
eu convidar você a estar em oração. Vocês querem oração, não é? Não é, Jesus? Glória a Deus. Vem. Eu queria convidar os obreiros para ajudar a gente na oração, na intercessão. Oh, glória a Sobre Deus. essas 3 vidas preciosas para Deus. Na caçuína que há dentro de o teu chamado é missionário. Deus te chamou para ser missionário. E desde que Deus te chamou, o inimigo fez mandar o oposto da cruz. Oh, aleluia, Pai. Contrário a Jesus. Porque ele não quer. Sabe por quê? Porque tu tem tantas almas para ganhar. Tem tantas vidas. E o Senhor vai te entregar em tuas mãos. Glória, Pai. Ai, filho, filho. Pessoas, aleluia, que estão esperando por ti. Sabe por quê? Porque não vai ser o pastor Rodrigo que vai lá. Deus vai dizer: é tu. Eu escolhi você. Um dia eu saí de Fortaleza e fui lá para Piné Carneiro. Havia um homem que conhecia a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de trás para frente e de trás para trás. Todos os pastores pregaram para ele e ele não aceitava Jesus. E Deus me levou esse homem dentro da mata, olhando uma casa, ele, a esposa e 2 filhos. As filhas e a esposa desviada e ele nunca tinha aceitado Jesus. Oh, aleluia. Eu pregando a palavra para ele. Fui no terceiro, no segundo dia. Ele olhou para mim e disse: o que eu preciso dizer para Jesus? Só basta levantar a mão e confessar. Quando você confessa, irmãos, o reino do Espírito fala, a história muda para vocês. Deus tem uma nova história agora. Aleluia. Deus tem Glória a história. Deus. Continue vindo, assistindo os cultos. Porque Deus já tocou em você, tocou em você e tocou em você. A palavra foi para você nessa noite. Sabia eu que você estaria aqui? Não. Mas Deus sabia. Porque Deus ama você de uma maneira tão linda, tão gloriosa. Vamos orar, irmãos? Dê a mão para eles. Espera aí. Senhor Deus e Pai, está aqui a Nicole, está aqui, Senhor, essas vidas com o seu nome, mas eu já estou entregando em tuas mãos, porque o trabalhar é teu e não é meu. A obra é tua, Deus. Tu tens chamado com eles para a obra. O inimigo, Senhor, aleluia, frustrou, aleluia, temporariamente os teus planos. Porque o livre-arbítrio, Senhor, que tu deu a ela, Senhor, que tu deu a ela, engole, Senhor, da glória. Eles ainda usam o livre-arbítrio. O Senhor não vai intervir, aleluia. Senhor, o Senhor só vai mudar quando eles resolverem: Senhor, eu estou negando agora o livre-arbítrio para te seguir, para ser servo e serva tua, para ser teu, para que o Senhor possa morar em mim, Senhor. Porque eles são templo e morar. Porque eles são instrumentos, são vasos. O Senhor ama eles como tu me ama. Mas o Senhor tem negócio com eles, Senhor, agora. Eu te peço, Pai. Eu te peço, apressa-te, para que o inimigo não tome a frente. Eu te peço, Deus, que o Senhor faça a obra na vida deles. Eu só peço. Estarei intercedendo por eles nas madrugadas, Senhor, orando pela missionária de fora. Porque o Senhor, quando ela via até aqui, o Senhor disse que essa é missionária. Ela já tem chamado. Ela já é escolhida. Ei, desde o ventre, irmã. Chamanai, que anda na gaspirina, que anda na. Desde o ventre. Aleluia. O Senhor vai usar os teus lábios, aleluia, para proclamar e proferir o ano aceitável do Senhor para vidas. Deus, assim eu te peço, abençoe em nome de Jesus essas 3 vidas que estão diante do teu culto santo. Guarda, livra-os e protege, para que eles possam entender e compreender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus na vida deles. No nome de Jesus, todos digam amém?